Com a situação que o Brasil está passando hoje de pandemia, muitas fronteiras fecharam. Vocês sabem disso, que, por exemplo, a Europa não está recebendo nenhum brasileiro. Se não me engano, recebe brasileiro que tem família ou família próxima lá. Mas turista não está recebendo, estudante não está recebendo. Alguns países estão recebendo brasileiros no consulado para tirar visto. Igual eu falei com vocês, estão sendo encontradas outras formas de se conseguir o visto. Então, às vezes, vai para um outro país, tira o visto no consulado desse país e depois vai direto para os Estados Unidos. E, no geral, assim, uma forma que eles encontraram de deixar os brasileiros virem são com alguns requerimentos, como, por exemplo, teste de Covid negativo, insurance, plano de saúde, tem que ter uma quarentena de pelo menos 14 dias, tem que ter quarentena antes de sair do Brasil, depois que chega no país, depois que faz a entrevista, antes de ir para o próximo país. Cada país tem um tipo de juramentação diferente, de requisitos diferentes, tá? Eu não vou entrar no mérito de cada um, porque todo dia isso muda. Ontem era uma coisa, hoje já é outra coisa. Então eu vou falar no geral, tá? E lembrando que algumas pessoas assistem essa aula aqui depois. Então, os países que eu vou colocar hoje são os países que estão disponíveis hoje para os brasileiros, mas amanhã, quando vocês assistirem essa aula, provavelmente não vai estar, ou então vai ter até mais países. Então confiram, por favor, tá? Mas a informação que eu estou trazendo hoje é para o pessoal que está acompanhando aqui ao vivo a minha aula, no dia 17 de abril de 2021, tá? Consulados no mundo que estão abertos. Falei com vocês que a Europa está fechada, tá? Alguns países da Ásia estão abertos para brasileiros e alguns países da América do Sul e Central estão abertos. Então, Chile, Equador, Panamá, Belize, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, México, Honduras, Dubai, Tailândia e Singapura estão aptos a receber brasileiros, tá? Vou falar novamente. Podem fechar fronteiras a qualquer momento, tá? Com as várias variantes, na verdade, que surgiram aqui no Brasil, alguns desses países começaram com medidas preventivas mais fortes, tá? Começaram a acrescentar algumas coisas para impedir os brasileiros de irem. O que eu não julgo, eu acho que está certíssimo. Eles têm que se proteger mesmo, mas é isso. Algumas das opções de tirar visto são essa, tá? Eu, por exemplo, Catarina, tô indo agora começar as minhas aulas em agosto, vou tirar visto no Equador. Então, eu estou passando por esse processo no meio de uma pandemia, não tá sendo fácil. Então, se vocês tiverem perguntas sobre isso, se vocês estiverem tirando visto agora esse ano, me mandem mensagem, falem aí nos nossos chats, que a gente conversa sobre isso, beleza? Mas então fica aí algumas sugestões para vocês, se caso o consulado do Brasil não esteja funcionando. Hoje em dia, se você entra lá no site, você sabe que tem data, por exemplo, em São Paulo eu sei que tem a partir de 25 de outubro, tem datas para marcar, tá? Mas o que está acontecendo é que as pessoas que marcam, quando está próximo ali da data da entrevista, o consulado entra em contato com você e fala, olha, a gente vai ter que remarcar isso aqui, ele remarca para uma próxima data, se necessário, ele vai remarcar essa remarcação e vai empurrando com a barriga, tá? Então, no Brasil, a gente tem essa instabilidade de marcar entrevistas, enquanto lá fora é um pouco mais certeiro conseguir esse visto nesse momento que a gente tá?